Are you sure you want to do this? O 8º episódio da Invasão continua a nos mostrar a evolução da investigação do militar Trevant junto à misteriosa base militar que parece ocultar um artefato alienígena que deve ter alguma relação com o sumiço de pessoas naquela região e também com os desenhos meio que revelatórios e aleatórios presentes no caderno de desenho do menino Casper. E mais uma vez, muito pouco nos é revelado neste núcleo. Eu achei as atitudes do Trevant meio desesperadas. Afinal, não bastaria que ele visse, realmente o que estava oculto, mas que ele tivesse algum tipo de plano de ação secundário, porque era meio óbvio que ele seria capturado naquele movimento. Enfim, o que podemos ver, assim como personagem, foi que depois da escotilha de segurança emanava uma espécie de luz azulada que me lembrou bastante o brilho emitido pela entidade presa naquela nave caída lá na Amazônia. Assim como podemos ver que as pessoas desaparecidas haviam sido, em parte, reencontradas ali, através daquela porta luminosa. Porém, também percebemos que as pessoas reencontradas aparentavam, um estado alterado de consciência, algo parecido com o que tinha acontecido com as pessoas que tinham tido uma experiência com aquela entidade na nave caída na Amazônia também. Algo mais expressivo do que observado no menino Casper, mas que pode lembrar, sim, uma espécie de fragmentação da mente dessas pessoas. E por falar no Casper, ele continua junto com os outros garotos em busca de uma instalação médica para onde teriam sido transportadas as outras crianças com habilidades especiais reativas, eu posso falar assim, à tecnologia e presença alien, guiadas por uma habilidade pouco entendida do próprio menino Casper. Eles acabam encontrando esta localização onde parte do estudo observacional continuava sendo desenvolvido. Bom, e o pouco que nos é mostrado apenas nos revela algo que nós já sabíamos por inferição, que Casper não retornara o mesmo, ou pelo menos não em sua totalidade, que existe algo diferente no garoto que ele não externa em palavras. A minha suspeita continua sendo sobre um tipo de fragmentação da mente, como nós já conversamos aqui no canal em outros momentos, em outros vídeos, e nesse vídeo inclusive, que uma parte dele deve ter continuado presa junto à coletividade alien. Por fim, Mitsuki, a cientista, continua tentando entender a forma de comunicação alien e para isso seus esforços se concentram nas experiências de contato com a tal entidade alien presa naquela nave caída na Amazônia. Ela experiencia uma espécie de crise de ausência, na verdade são várias crises de ausência, o seu olhar parece mais vago e os seus sentidos aparentam todos embotados neste momento da história. Fora, claro, algumas visões, alucinações que ela aparentemente apresenta. Algo como se ela estivesse sendo roubada de si, como se ela estivesse se descaracterizando, perdendo as suas particularidades próprias, as particularidades próprias do seu ser. Sabe? Aquelas características particulares que te definem como indivíduo único e passada a apresentar comportamentos mais genéricos, como se fosse apenas mais uma no meio de uma coletividade. Enfim, a impressão que eu tenho é como se ela fosse uma alma que lentamente vai perdendo o seu brilho. A Mitsuki parece avançar nas suas descobertas, principalmente ao observar as outras pessoas que tinham tido contato com a entidade na nave, concluindo que eles não tinham parado de se comunicar, mas que sim, continuavam falando, mas na linguagem usada não por humanos, mas pelos próprios alienígenas. Então nós temos a revelação maior e final do episódio, que foi aquela entidade que tanto supus ser uma espécie de inteligência artificial administradora da nave, que esta entidade na verdade funcionava como uma espécie de portal. É certo que esta é uma revelação não testada, mas que faz sentido quando pensamos no reencontro das pessoas desaparecidas junto àquela luz protegida na base militar, no núcleo do militar Trevant. E para mim este foi um episódio muito melhor do que o anterior, embora tenha mantido o mistério sobre as interrogações da história, ele funcionou de forma mais intrigante e acabou me prendendo muito mais e me trazendo de volta para o seriado, na verdade. Essa segunda temporada tem apresentado um ritmo mais flutuante do que a primeira, que parecia muito mais com aquelas ficções científicas hardcores, que usava até mesmo a música dos créditos finais como parte da sua narrativa.
E bom, nada contra estes elementos atuais, menos desenvolvidos, mas a flutuação em relação à qualidade, né, entre os episódios, ela pode ser algo preocupante, pois ela pode comprometer o futuro da série. Uma vez que essa qualidade flutuante, assim, bastante discrepante entre episódios, pode acabar afastando parte importante da audiência, e aí a gente sabe que um seriado que não tem audiência acaba sendo cancelado, porque ele tem um retorno financeiro menor para os produtores. Então, é isso, pessoal. Eu espero que nós nos vejamos muito em breve, comentando ainda o 9º e o 10º episódio, os 2 últimos episódios deste seriado, desta temporada. Fiquem todos bem, nos vemos muitíssimo em breve. Tchau.